Posso? Então, boa tarde. Vamos dar início então ao primeiro workshop da tarde. Este é um workshop dedicado à formação. Connosco temos o Pedro Vieira, o André Teixeira e o Diogo Rema. Aqui o objetivo deste workshop é, de uma forma mais próxima, os preletores poderem dar algumas indicações, algumas informações e depois também haver aqui um debate onde poderão colocar questões ou partilhar alguma informação que queiram. O objetivo é que exista uma maior proximidade, por isso não se acanhem em conversar com este excelente painel, que eu agradeço da vossa presença. Pedro, podes vir. Aqui tu. Bem, muito boa tarde a todos. Gostava só de começar por agradecer ao Marco e à Federação o convite para estar aqui, professor Paulo Sá, e ter a oportunidade de trocar algumas ideias com vocês acerca daquilo que são as minhas perspectivas no que ao guarda-redes diz respeito. Okay? Eu e o André, nós dividimos-nos mais ou menos, eu vou falar mais de componente técnica e ele vai incidir um bocadinho mais sobre a questão tática. Eu também vou tentar ser mais rápido, porque acho que esta, não sendo uma questão menor, creio que é aquela que nós temos mais consolidada, onde temos melhores ideias acerca do que depois na questão tática pode gerar mais discussão e ser mais interessante. E eu também sou um grande fã da tática. Ok? Portanto, vamos falar de tática técnica do guarda-redes. Está aqui um belo exemplo. E a primeira pergunta, provocadora, tecnicamente, está certo ou está errado? Quem é que não o queria na sua baliza, na altura em que ele era, na altura desta fotografia? Ok? E eu vou abordar também a técnica um bocadinho por esta perspectiva. Uma breve definição, portanto, a técnica é uma ação motora que permite resolver de forma eficiente, portanto, com menor dispêndio de energia e maior eficácia, um problema desportivo. Basicamente é o que nós vemos, é o movimento. Ter boa técnica, na minha perspectiva, é importante, porque torna o guarda-redes mais preciso. O professor José António falava na relação com a bola, ok? Se nós tivermos uma boa técnica, os guarda-redes com boa técnica, aquela bola que bate na mão, e não bate na mão, mas bate no dedo ou bate no antebraço, não vai acontecer tantas vezes, ele vai ser mais preciso no contacto com a bola. A questão de apanhar a bola também torna o guarda-redes mais preciso nessas ações. É mais seguro, e aqui eu não me estou a referir à segurança da defesa, mas sim à integridade física do atleta. Ok? Eu, por exemplo, um dos erros muito comuns que eu vejo do ponto de vista técnico, conseguem ouvir? Peço desculpa à malta lá de casa. Que é, por exemplo, na defesa em baixo, eles atacam a bola sem a rotação externa do pé, ou seja, fazem este movimento aqui. Isto é extremamente prejudicial para a tibia társica e para o joelho. E este movimento, que é um movimento correto, previne não só aumenta a possibilidade de defesa por eu aumentar a superfície de contacto com a bola, mas também previne uma potencial lesão. Além de que permite-me mais rapidamente voltar à posição de equilíbrio e se tiver que defender um ressalto ou tiver que ir buscar uma bola para lançar um contra-ataque, também me possibilita. Mas a segurança também é importante na questão da integridade física, da saúde do atleta. E depois ele vai ser mais eficiente. Ou seja, eu posso ter um guarda-redes que seja muito bom durante 20, 30, 40 minutos e depois os últimos 10 ele está morto. Se ele tiver uma boa técnica e conseguir em cada ação poupar alguma energia, ele já vai conseguir durar mais tempo durante o jogo. Ok? Depois, e agora indo à fotografia anterior, eu divido a técnica modelo, é aquilo que está descrito, é o gesto técnico que está na literatura, vem nos livros, em que nós todos queremos ver o guarda-redes fazer. E depois vem a técnica de estilo, que é a adaptação do modelo ao indivíduo. E como nós já fomos falando aqui durante a manhã, nós somos todos diferentes. Ok? Uns são mais altos, uns mais baixos, uns mais ágeis, outros mais rápidos. E há questões técnicas que o guarda-redes constrói em si que vão de encontro
a essas diferenças. Pá, e nós não podemos querer que toda a gente seja igual, porque não existe, não é? Obviamente que os conteúdos serão mais que estes, e nós tivemos a oportunidade de ver ali aquela lista do Luís, logo de manhã, mas eu vou-me focar um bocadinho nestes simples, porque eu acredito que se na nossa formação nós conseguimos trabalhar estes aspectos, a construção técnica do guarda-redes já tem uma base muito forte para que depois se possam trabalhar outros. Primeiro, a sua posição base. É a posição a partir da qual o guarda-redes vai fazer todas as suas ações. Seja os seus deslocamentos, seja a sua defesa. E eu divido em orientação e enquadramento. Enquadramento, falámos aqui, é de estar entre a bola e a baliza. Orientação. O que é que eu quero dizer com orientação? Vamos imaginar esta situação. Eu tenho um lateral esquerdo, atrás de mim está a baliza, quer dizer, está o André, mas agora é a baliza. Está a baliza. Então eu estou no meio da baliza, a bola está no lateral esquerdo, eu tenho um mau enquadramento. Ok? Então eu coloco-me à esquerda. Eu tenho um bom enquadramento. Eu estou entre a bola e a baliza. Mas eu tenho uma boa orientação. Eu devo ter com os meus ombros e os meus pés orientados para o campo, ou eu devo estar numa posição ligeiramente lateralizada ou diagonal, eu costumo dar esta referência aos guarda-redes, diagonal com a linha de fundo, de forma a poder cobrir o segundo poste. Ok? E isto, quando eu falar em orientação, é isto que eu quero dizer. Um ponta. Eu posso estar encostado ao poste desta maneira. Eu estou bem enquadrado, eu estou entre a bola e a baliza, mas estou bem orientado. O guarda-redes deve ter sempre os ombros na direção da bola. Ok? E isto implica que eu siga, e não é muito difícil. A nossa área de 6 metros ajuda-nos a isso, porque ela é 2 semicírculos com uma reta à frente, na zona central, e o guarda-redes só tem que seguir essa orientação. Portanto, porquê é que eu tive a necessidade de trazer orientação? Porque às vezes eu queria corrigir, é um erro muito comum, um erro técnico muito comum, que é o guarda-redes, nos remates ao segundo poste, das zonas laterais, perder esta orientação, ou seja, eu estou bem orientado, estou bem enquadrado, o jogador remata e eu recuo o meu apoio. E faltava-me aqui alguma coisa para eu explicar. Pá, a orientação está mal. Onde é que eu fui buscar isto? Nós todos não falámos na orientação dos apoios na defesa, por exemplo. Fui buscar aí. Deslocamentos, obviamente, temos deslocamentos laterais e frontais, e depois as defesas alta, meia altura e baixa. Posição base, pronto, como nós já dissemos, a posição a partir da qual o guarda-redes vai realizar todos os seus movimentos, seja do deslocamento até à defesa. Ok? Pés à largura dos ombros, joelhos com ligeira flexão, o tronco direito. Aqui algumas pessoas, por exemplo, preferem uma ligeira inclinação do tronco à frente. Esta posição de um desequilíbrio equilibrado é importante porque ajuda-nos muito a vencer a inércia quando eu preciso de mexer ou quando eu estou na minha posição e preciso de fazer uma reação rápida. Se eu tiver o peso muito colocado nos calcanhares, vai ser mais difícil eu mexer, ok? E basta olhar, por exemplo, para o atletismo e ver como é que os corredores de 100 metros, os velocistas, partem. Se fosse mais rápido eu estar nos calcanhares, eles certeza que não iam assumir aquela posição. Na baliza também não podemos estar com as mãos no chão, não convém muito. Braços em posição confortável. Para mim, a questão dos braços é muito simples. Eu não gosto que eles estejam demasiado em baixo nem demasiado em cima. E fora do campo visual do guarda-redes. Eles, numa posição confortável em que eles estejam a ver as mãos. Isto tem a ver com a forma como é que o nosso cérebro vai saber onde é que as minhas mãos estão. Ok? Eu aqui sei que elas estão aqui e eu aqui sei que elas estão aqui. Mas quando eu tenho que contactar um objeto e eu não estou a ver o segmento com que vou contactar esse objeto, é mais difícil. É impossível? Não, obviamente que não, porque há guarda-redes com qualidade, com boa performance, que assumam esta posição. Eu, preferencialmente, se estou a trabalhar com um menino da base, pode ser algo que eu vou corrigindo. Se estou a trabalhar com um atleta sénior e se ele é eficaz naquela posição e se ele se sente confortável, eu não vou corrigir. Esta é que é a diferença entre aquilo que estamos a falar aqui, da formação, de ensinar para aquele que tem que ganhar. Ok? Pronto, aqui está. A orientação corporal difere mediante as zonas do campo, aquilo que eu fui falando, lateral esquerda, zona central, ponta.
E o posicionamento e o enquadramento é estar entre a bola e a baliza. O professor José António falava aqui, muitas vezes estamos enquadrados com o corpo e longe da bola. Nós devemos estar entre a bola e a baliza. Okay? E reparem, não é nada de novo. Quando vocês têm um jogador que vai defender um contra um ou que vai ter necessidade de fazer um bloco, vocês pedem para ele estar à frente de quê? Da bola ou do corpo? Nós não pedimos para ele ir ao braço da bola, não é igual. O objetivo, eu ainda não vi nenhum jogador entrar pela baliza e a ser golo. Só vejo quando a bola entra na baliza. Então nós temos que nos habituar a defender a bola. E o guarda-redes não é diferente. Pronto, os deslocamentos, a forma como ele se desloca na baliza. Deslocamentos frontais normalmente acontecem quando o guarda-redes, em remates de proximidade, quando o guarda-redes tem a necessidade de atacar o remate. E aqui, eu acho que movimento de ataque do remate não é atacar. Ataca o jogador. O jogador não, porque senão eu vou contra ele. Não, ataca o remate, o braço, a bola. Quanto mais frontal, se calhar maior necessidade eu tenho de um deslocamento frontal. Se os remates vierem de zonas laterais, eu não preciso ser tão agressivo. Porque a dimensão da baliza não é tão grande. Okay? E depois temos os deslocamentos laterais, que permite o guarda-redes manter acompanhamento da bola. Ponto número 1, mas também em momentos de defesa. Quando um remate que a bola vai longe da minha posição e eu, por vezes, preciso fazer um ligeiro deslocamento e deslocar o meu corpo para a bola. Ok? Defesa. Eu peço desculpa, está aqui muita informação. Basicamente é uma descrição simples dos diferentes técnicas. Eu só queria chamar a atenção para alguns aspectos que a mim me parecem importantes. Na defesa alta, aqui, evitar transferência de carga. O que é que eu considero isto? É aquele guarda-redes está na baliza e depois faz assim. E quando defende, está com o pé, se defende do lado direito, com o meu pé direito apoiado no solo. Isto não me permite, se eu precisar de chegar um bocadinho mais, não me permite. Então, eu peço que eles façam a elevação do joelho da perna livre, que vai ser esta. E aqui eu já não vou fazer transferência de carga, eu vou ter mesmo a necessidade de fazer uma impulsão. Além de que o joelho vindo para cima vai auxiliar o movimento, pelo menos vai ser menos peso. Este é um dos aspectos. Outra é a utilização de 2 mãos ou uma mão. Bolas próximas da cabeça, próximas do corpo, 2 mãos. Bolas afastadas, uma mão. Qual é a razão? Bem um bocadinho com o que está em baixo. Evitar demasiada rotação da cabeça e da cintura escapular. Eu, quando tenho a necessidade de ir com 2 mãos, o que é que eu vou fazer isto? Rodar para ir com as 2 mãos. Ou então eu não vou chegar, esta mão vai ficar à frente da cara. Okay? Se o remate é longe, eu, ao fazer esta rotação, estou a perder alcance. E uma das coisas que eu tenho reparado, estes 2 anos na Suíça, também trabalhei muito com a Academia de Guarda-Redes, é que esta rotação da cintura escapular normalmente tem início na rotação da cabeça. Ou seja, o guarda-redes faz isto. Cabeça, e a seguir vai o corpo. Então nós começámos, quando eles faziam este movimento, a dizer, olhos na bola. A bola está ali, tu não tens que olhar para aqui. Olhos na bola. Pronto, meia altura. Aqui, importante, não só as questões da mobilidade e flexibilidade, estabilidade de core e joelho, isto é muito importante. Senão ele não vai conseguir elevar, ele vai compensar. Por exemplo, eu tenho guarda-redes lá na academia que eles simplesmente não conseguem levar a perna com o joelho em extensão. Eu digo, é um problema de flexibilidade. Não é, porque ele faz espargata, se eu pegar na perna dele, ela vem quase até cá em cima. Não é. Qual é o problema? O flexor da anca não funciona. Ok? Core não funciona. Então, como é que eu vou segurar o peso da perna? Não vou. Então não estendo. Isto é importante. Mas também, o pé contrário, onde é que está? A aplicação de força no solo pela perna de apoio. Ou seja, eu não devo só subir a perna, mas fazer um ligeiro impulso aqui. Okay? Aplicar força no solo para atacar a bola. Defesa em baixo. Há 2 estilos, elas ambas válidas e, depois, taticamente, utilizadas em momentos ou em situações diferentes do jogo. Se o remate vem perto, eu deslizar, posso estar a abrir um espaço muito grande entre as minhas pernas. Então, se calhar, uma defesa em equilíbrio rápido, movimento rápido do apoio. Se o remate vai longe e eu vou ficar curto, se calhar eu prefiro deslizar. Ok?
Mas isto vai depender muito do guarda-redes. Ele consegue ou não? Isto é muito importante aqui. Rotação externa do pé para aumentar a superfície, defesa e prevenir lesões, ok? É um dos erros mais comuns que eu vejo em todos os guarda-redes. Jovens e menos jovens. Ok? E depois às vezes a gente começa a falar com alguns, eu já torci o pé porque depois eu fiz força e foi. E não é uma coisa muito complicada. Podemos aprender a fazer isto, a passar a bola contra uma parede ou com o colega. É chutar a bola. E eu às vezes digo-lhes que eles têm que dar um pequeno chute. Rotação externa, braço de defesa movimenta-se para baixo e para a frente do joelho. Aqui. Não existe isto. Eu não conheço nenhum guarda-redes que tenha tempo para vir com a mão daqui, aqui. Agora, trazer grande superfície, trazer o tronco, aqui, sim. Okay? Mas pela frente, uma questão de equilíbrio, de segurança também, aqui eu posso vir para trás. Este movimento vai-me fazer uma ligeira inclinação do tronco à frente e não me vai deixar cair para trás, que normalmente é o momento em que o guarda-redes recebe o contacto com a bola e a bola vem para dentro da baliza. Ok? E depois a defesa em queda, ou defesa nórdica, o que queremos chamar, deslizar com a perna em extensão e braço do mesmo lado movimentando-se na direção do pé. Aqui, atenção. Importante estabilidade do core para quando ele chega ao solo não vir para trás, ou não ter que usar a mão em vez de ser para defender, para se segurar. E digo já uma dica. Guarda-redes que faz isto, se vocês insistirem muito e ele continuar a fazer isto, vai ter problemas no pulso. Ok? E problemas sérios no pulso. Porque este impacto constante, os ossos do carpo vão todos à vidinha. Mobilidade quando falamos da articulação, flexibilidade quando falamos da parte muscular. Mobilidade e flexibilidade. Sabem o que é que sofre mais nesta defesa? Se ela tecnicamente não for bem feita? É o joelho. Não o joelho da perna que eu vou defender, mas o outro. Porquê? Porque vai ser a primeira superfície a contactar o solo. E os nossos joelhos não foram feitos para aterrar. Ok? Normalmente o guarda-redes desliza e se não tiver uma boa... a parte interna do joelho, que vai ficar fletido na posição de barreira, que é a posição final, posição de barreirista, vai bater no chão. Ok, usamos joelheiras, podemos fazer exercícios de treino técnico usando um colchão daqueles da ginástica, para que o guarda-redes, a perna que vai ficar fletida, que fica em cima do colchão. Isto é tudo válido, mas no jogo não há colchão. E se o guarda-redes vai 3, 4 vezes ao chão ao fim de um ano, imaginem a quantidade de pancada que aquele joelho levou. Portanto, isto. Também dizer que é talvez de todos o gesto técnico mais difícil de trabalhar. Há medo, porque é uma coisa estranha, então agora vou-me atirar para o chão. Preciso uma progressão pedagógica muito bem desenhada, em que ele comece já na posição de queda, só receber contacto, depois da posição, por exemplo, de cócoras e deslizar com o joelho protegido, depois numa posição de semi-agachamento e deslizar, até que ele comece a fazer aquilo naturalmente. E só aqui, para acabar, porque aqui isto está a vir aos bocadinhos. Opa! Sugestão metodológica. Analítica ou contextualizada? Ok? Analítica. Vou ensinar uma nova habilidade. Eu pego no atleta, o treinador de guarda-redes, ou eu, quando não tenho treinador de guarda-redes, malta, vocês fazem o jogo dos 10 passes, e eu pego nos guarda-redes, venham comigo, e, por exemplo, se eu estou a ensinar a defesa baixa em equilíbrio, a questão do pé, vou começar a trabalhar com a questão do apoio, da perna de defesa. Este movimento. E eu estou ali só a passar-lhe bolas e ele vai, e 1, 2, 20 vezes. Também muito útil para corrigir. Ok? Quando, por exemplo, ele já tem isto consolidado e eu agora preciso de mudar este gesto técnico porque eu sei que é errado e que lhe pode trazer um prejuízo, inclusive, ao nível da saúde. Problemas. Está descontextualizado. Isto não existe no jogo, não é? Eu não vou dizer um bocadinho, eu sou completamente contra ao treino específico, não ao treino específico de guarda-redes, mas àquilo que nós chamamos de treino específico de guarda-redes. Para mim, eu, a tirar a bola contra um guarda-redes,
para ele realizar determinado tipo de gesto técnico, isto não tem nada de específico. A especificidade de cada exercício parte do jogo. Quanto mais eu me afasto do jogo, menos específico ele é. Ok? Eu gosto de chamar este tipo de trabalho complementar. É algo que vai complementar a sua especificidade. Consolidar um gesto técnico, aprender uma nova habilidade, ok. De resto, contextualizado. Movimentos para a exercitação e consolidação do gesto técnico, ok? Ou seja, já tenho a técnica definida, já sei fazer bem a impulsão, levar a perna, atacar a bola. Ok, aqui depois o André vai mostrar alguns exercícios em que nós vimos também o Luís a demonstrar exercícios em que os jogadores estão a fazer cruzamentos e depois rematam, seja o remate direcionado, mais ou menos condicionado, mas e o guarda-redes está naquele momento também a trabalhar a técnica, ok? Que é, cá está, a associação da componente técnica à componente tática. A técnica é a última parte. O guarda-redes está a ver o jogo, identifica a situação de remate, reage. E eu só vejo o reage. Todo o processamento que ele fez de tudo aquilo que aconteceu eu não consigo perceber. Ok? A técnica é a parte visível, mas a parte visível é a última parte. É como um jogador. O jogador remata, eu vejo o gesto técnico de remate, mas eu não sei porquê é que ele decidiu rematar. É uma pergunta que eu faço muito aos meus guarda-redes. Porquê é que decidiste ir para a esquerda? Porquê é que deslizaste? Porquê é que não atacaste? Porquê é que ficaste agora mais atrás? Foi o pivô que rematou. Mais importante que tudo é ensinar a ser guarda-redes. E ser guarda-redes é interpretar o jogo. Identificar momentos de maior ou menor perigo. O pivô está sozinho, está controlado, o ponta tem muito ou pequeno ângulo. Isto é muito importante. E eu posso ser a melhor técnica do mundo. Se na parte tática, que o André depois vai abordar, eu não for correto, as minhas decisões vão estar erradas e, tirando uma ou outra, as bolas que eu defender são aquelas que os gajos me acertarem. E eu não quero guarda-redes para que lhe acertem com bolas. Eu quero guarda-redes que acertem nas bolas. Ok? Que saibam, a bola vai para aqui por isto, isto e isto. Sabendo que algumas vezes a bola não vai para ali, mas ele depois vai saber identificar o porquê. Ok? Da componente técnica, trazer-vos isto, eu acho que efetivamente todos nós dominamos bem. Quis chamar a atenção só para alguns erros e consequências desses erros técnicos, inclusive até para a própria integridade física do atleta. E se os nossos guarda-redes souberem deslocar, souberem enquadrar e orientar bem, e se tiverem uma técnica correta, só esta base, depois com o trabalho tático que vier por trás, já é muito bom para que eles tenham sucesso no alto nível. Está bem? Acabo aqui a minha parte. André, olha, pega lá. Muito obrigado. Bem, para não vos tomar muito mais tempo e também para não o perdermos, desde já quero dizer olá aos meus colegas aqui no Brasil, que também estão a assistir a esta conferência. Não vou perder muito mais tempo, vou-me só apresentar brevemente. O meu nome é André Teixeira, tenho 33 anos, já tive a oportunidade de passar pelo Benfica e Sporting a nível do alto rendimento e atualmente a minha última experiência foi na Arábia Saudita, a qual regressei agora há pouco tempo. Vou falar da componente tática do guarda-redes de handball e o que é que nós podemos começar a trabalhar na sua formação. Hoje ouvimos aqui várias perspectivas em que podíamos especificar desde cedo, outras pessoas têm a perspectiva que não, que devemos deixar o guarda-redes num estilo mais aberto para interpretar o jogo. Eu sou apologista da gente começar a especificar desde sempre. E é nisso que eu hoje vou focar aqui e vou-vos mostrar os calores que vamos falar. Peço desculpa pela formatação. Infantil, iniciados e juvenis. Eu vou falar de 6 aspectos básicos que nós temos que começar a introduzir em cada escalão. Porquê? Porque nós vamos começar a trabalhar, e trabalhamos durante 2 anos estes miúdos, e vou-vos dizer o porquê de trabalharmos infantil nas zonas do posto específico, os tipos de trajetórias, se o jogador é destro ou se o jogador é canhoto, porque isto influencia e muito o tipo de remate que vai sair e o tipo de orientação que o guarda-redes tem que ter perante o rematador. Okay? A seguir, nos iniciados, vou falar também sobre impulsos. Okay? Impulsos, quando digo impulso, é o tipo de salto e para onde é que é o salto.
vou falar sobre os armados de braço e depois nos juvenis vou complementar com a leitura de braço. Ok? Podes só situar o que é que tudo significa sub-infantil, iniciado e juvenil, uma vez que agora nós utilizamos sub-12, sub-14, sub-16. Portanto, estamos a falar de sub-14, sub-16, sub-18. Ok? Peço imensa desculpa. Portanto, sub-14, sub-16, sub-18, temos uma janela de 6 anos, de 6 épocas, em que conseguimos trabalhar estes 6 conteúdos com os guarda-redes. E se nós conseguimos trabalhar estes conteúdos durante estes 6 anos, nós não vamos ter guarda-redes com grande performance a partir dos 27, 28, como por exemplo o Humberto, que atingiu também um grande prime agora entre os 40 e os 45 anos. Não, nós vamos começar a construir guarda-redes em que aos 16 começam a ser regulares, aos 18, aos 19 e assim sucessivamente. Portanto, nós conseguimos antecipar esta experiência que, por exemplo, os guarda-redes mais velhos têm e começam a disparar para uma fase mais precoce. Okay? Portanto, isso é importante nós especificarmos, na minha visão, desde cedo, porque nós, ao fazermos isso, o que nós vamos dar aos miúdos é como é que os guarda-redes interpretam o jogo, porque o guarda-redes pensa, e nós já ouvimos isto em inúmeras conferências. Portanto, se o guarda-redes pensa, o guarda-redes tem que saber interpretar o que tem à frente. E para saber interpretar o que tem à frente, nós temos que dar estes estímulos, e para dar estes estímulos temos que lhes explicar realmente o que é. Partindo para a próxima fase, nós temos 6 zonas ativas em que normalmente existe remate. Okay? Temos os pontas, temos os pivôs, temos os laterais e temos o central. Podemos desdobrar na zona dos pivôs, do lado direito e do lado esquerdo. Okay? Porque, por exemplo, um pivô que seja destro e que remate do lado esquerdo na área é totalmente diferente de rematar do outro lado. Tanto o impulso, a projeção e tudo é totalmente diferente. E se nós temos estas 6 áreas ativas de remate, nós temos que enquadrar o aquecimento, por exemplo, do guarda-redes à realidade do jogo. Nós temos que dar estímulos reais aos atletas mais jovens para eles aprenderem a interpretar o que vão encontrar no jogo. Não nos serve de nada fazermos aquecimentos básicos ou só de levantamento de temperatura corporal e depois estamos à espera que o nosso guarda-redes ao fim de semana ou durante o seu processo formativo, quando chegar a sénior, tenha potencial para interpretar o que tem à frente. É impossível. Isso nunca vai acontecer. Então, para a gente desconstruir um bocadinho esta ideia e ajudarmos o guarda-redes a ter mais ferramentas ao longo do seu processo formativo, temos que criar condições para ele, durante o treino, adquirir essas skills, okay, para quando chegar ao alto rendimento, se tiver potencial para, conseguir ajudar não só a equipa, mas também ajudar o seu próprio jogo. Okay? Começando a falar das trajetórias. Existem inúmeras trajetórias no jogo, de várias maneiras efetivas. Eu tentei compactá-las ao máximo dentro daquilo que eu acredito. Por exemplo, eu vou começar com as trajetórias dos pontas. Temos trajetórias abertas e temos trajetórias fechadas. O que é que significa? As trajetórias abertas normalmente é quando o jogador, neste caso o ponta, está na sua posição original e faz a trajetória para saltar, salta, prolonga e remata. Isso é uma trajetória aberta. Uma trajetória fechada é quando, por exemplo, o ponta esquerda, neste caso que eu meti como exemplo, está fora da sua posição e tem que fazer, por exemplo, uma trajetória para o ponto débil e não é a trajetória mais favorável de remate. Não é a trajetória mais favorável de remate e o ângulo reduz drasticamente e aqui depois podíamos meter outras coisas que não são importantes agora para o escalão de formação, mas isto essencialmente o que é uma trajetória aberta e uma trajetória fechada e temos que ensinar o guarda-redes a interpretar cada uma delas e em que situações é que o guarda-redes faz, e atua consoante elas. Depois temos o pivô, temos rotações e deslocamentos. Os pivôs normalmente não saem, por exemplo, do segundo defensor e vão até ao quinto. Raramente a gente encontra isso no jogo. O que a gente encontra é pequenos despaçamentos, pequenos deslocamentos dos guarda-redes, por exemplo, entre segundo e terceiro, passa, por exemplo, ao meio dos 2 terceiros. Ou está no meio dos 2 terceiros, passa, por exemplo, para terceiro e segundo. Então, se isso acontece no jogo, nós temos que dar estes estímulos aos guarda-redes, temos que os ensinar como interpretar. A nível das rotações, por exemplo, uma rotação para fora não é a mesma coisa que uma rotação para o ponto forte. Okay? E isso também tem que ser ensinado aos guarda-redes. E como é que a gente ensina isto? Pois bem, muitas pessoas não têm treinador de guarda-redes, normalmente até treinam sozinhos, essa é que é a realidade, e nós temos que otimizar o nosso treino. E quando nós otimizamos o nosso treino e começamos a pôr este tipo de estímulos e a explicar aos guarda-redes como é que eles têm que interpretar consoante o estímulo que aparece, eles ao longo da sua formação vão-se munir de técnicas, como o Pedro falou, de formas de abordar a nível tático, que lhes permita aumentar a taxa de sucesso. Okay. Não significa que os guarda-redes vão defender as bolas todas, porque isso não existe, o jogo não acaba 0-0, mas o que acontece é que o guarda-redes está na zona mais próxima onde a bola possivelmente pode passar, e isso aumenta rapidamente a eficiência de defesa do guarda-redes. Depois, a nível dos laterais, temos as trajetórias largas e temos as trajetórias diretas. O que é que são trajetórias largas e trajetórias diretas? Trajetórias largas é tudo
todas as trajetórias em que o jogador sai do seu posto específico, isto é, se eu sou lateral direito, como tenho ali no exemplo, e for para uma zona central, isso é uma trajetória larga. Se eu tiver como lateral direito e for, por exemplo, fazer uma trajetória larga para o lateral esquerdo, isso é uma trajetória larga. Tudo que seja fora do vosso posto específico. Ok? Trajetórias diretas é tudo o que, por exemplo, o jogador executa, todas as trajetórias retas que o jogador executa no seu posto específico. Ok? E isso também influencia o remate, o que nós não vamos já falar, porque não é importante nesta fase. Meti aqui um exemplo sobre o jogador destro e sobre o jogador canhoto, porque a interpretação é totalmente diferente. Eu meti o exemplo do pivô. Podia meter um exemplo de lateral, podia meter um exemplo de central, qualquer posição, porque não é igual. A orientação, como o Pedro falou e outros proletores já falaram aqui hoje, não pode ser a mesma com um canhoto que com um destro. Okay? Porque o remate de um canhoto, por exemplo, se for deste lado é mais perpendicular, se for do lado contrário. Okay? E nós temos que saber ensinar ao guarda-redes que é a origem do passe, a lateralidade, okay? Porque isso influencia a verticalidade, okay? E o ângulo de remate do jogador. Okay? E nós temos que ensinar no processo formativo do guarda-redes como interpretar estes estímulos. Se eu for canhoto e tiver, para rematar como meti ali no exemplo, este remate é o remate fácil e este remate é o remate difícil. Porquê? Porque a biomecânica do remate, a nível para fazer o remate mais difícil, vai dar a informação ao guarda-redes para interpretar que, ok, tive um impulso vertical, estou a fazer uma retificação e agora vou tentar cruzar o remate para o lado esquerdo do guarda-redes. O guarda-redes vai ter tempo, porque o jogador demora muito mais tempo a fazer este movimento do que um remate paralelo. Ok? Portanto, onde é que o guarda-redes tem que orientar? Ao braço. Ok? Mas muitas vezes não é possível. Não é possível porquê? Porque a lateralidade que existe no jogo e a origem do passe, muitas vezes obrigam os pivôs a projetarem-se. Isto falando especificamente de pivôs. A projetarem-se ou para a esquerda ou para a direita, ok? Raramente tem uma posição neutra. Impulsos. A nível dos impulsos, nós temos 3 tipos de impulsos. Para cima, em suspensão, em profundidade para a frente e para baixo em queda. Ok? Atenção, eu estou a ver ali uns colegas a fazer movimento com o pulso, depois eu vou-vos perguntar uma coisa. Remates de pulso são habilidades. Okay? Isto é, o jogador tem a capacidade de ter aqui o braço e na última da hora retifica. Isso são habilidades que os jogadores têm. Okay? E isso já é numa fase quase de alto nível. Numa fase de formação que nós temos que ensinar os guarda-redes a interpretar onde é que o braço está, okay? E como é que vai executar o remate. Mas isso já falaremos à frente nos tipos de braço. A nível dos impulsos, temos os 3 impulsos, como já vos falei, e depois temos 3 direções. Para a direita, para a esquerda ou na zona neutra. Okay? Portanto, o que é que o guarda-redes vai ter que aprender aqui? O tipo de impulso e em que direção é que vai. Okay? E consoante isso, qual é que é a área mais aproximada onde a bola possivelmente pode passar. E nós temos que ensinar as crianças a interpretar isto. Okay? Armados de braço. Temos o clássico, completamente aberto, e depois temos o retificado ou em basculação, como vocês lhe quiserem chamar. E temos mais 2, que normalmente são utilizados nos remates em apoio e de anca. Armado em baixo e armado em alto. Okay? Normalmente estes são mais utilizados para remates em apoio e de anca. Okay? Por exemplo, se nós compararmos os 2 tipos de braço, um guarda-redes que trabalha na sua formação estes conteúdos consegue perfeitamente interpretar onde é que a bola possivelmente vai. Porque se vocês repararem, tanto na linguagem corporal como no tipo de braço que está armado, é totalmente diferente. Não significa que o jogador aqui em musculação não possa cruzar. A pergunta que nós temos que fazer é, em tantos remates que existem no jogo, quantas bolas é que o jogador vai cruzar e quantos remates fáceis é que existe? Okay? E o que nós temos que procurar no jogo e ensinar aos nossos guarda-redes é, o que interessa é ser eficiente. Mas ser eficiente, primeiro apanhar as bolas mais perto do corpo do guarda-redes e as bolas fáceis. Porque se nós compararmos entre bolas fáceis e difíceis, existe muito mais bolas fáceis para defender do que bolas difíceis. Quantos de nós já não vimos guarda-redes que fazem defesas incríveis a bolas super complicadas e depois as mais fáceis eles não têm interpretação do jogo e não as defendem? Portanto, se nós formos pesar isto ao final do jogo, possivelmente vamos perder o jogo porque se calhar em vez de termos feito 10 defesas podíamos ter feito 15. E aquelas 5 bolas podiam ter feito a diferença. Okay? A nível da leitura do braço, é fundamental manter os olhos abertos para conseguir entender em que zona a bola vai passar, relacionando isso ao tipo de impulso e armado de braço que o jogador está a executar no momento do remate. Eu meti estas fotografias porque eu considero o Dejan dos melhores guarda-redes do mundo, também devido a isso, que ele raramente fecha os olhos e sabe perfeitamente em que zona é que a bola vai passar. Digo já que é impossível o guarda-redes saber se a bola vai passar
por cima do braço, por baixo do braço, entre o braço e a perna. Isso é impossível. O que o guarda-redes sabe é que os pré-estímulos que tem, né, em relação à alta competição, é onde é que possivelmente a bola vai passar. E tenta ocupar com o seu corpo a maior área possível para a bola não passar. Okay? Portanto, ele consegue identificar, devido ao impulso armado de braço, tipo de trajetórias, entre outros estudos que possa fazer no alto rendimento, okay? Onde é que a bola vai passar, mas isso tudo tem pré-requisitos, tem pré-estímulos, de maneira que ele consegue identificar e executar. E é isto que nós temos que ensinar, por exemplo, a partir do escalão de juvenis. Que é, eu sou canhoto ou sou destro. Se o meu braço está aqui e vou rematar na cara daquele, ele tem que saber que eu vou rematar na cara daquele. Se eu for rematar na cara do Paulo, ele sabe que eu vou rematar na cara do Paulo. A partir do momento em que o guarda-redes fecha os olhos, deixa de interpretar qualquer tipo de jogo. Ok? Faz as coisas aleatoriamente, não faz as coisas pensadas. Ok? Portanto, o que é que nós procuramos na nossa formação do guarda-redes, principalmente a partir do escalão de juvenil? Defender a bola, mas saber o porquê que está a defender. Porque, lá está, como muitos proletores já disseram, o guarda-redes pensa. Então, se o guarda-redes pensa, significa que está a interpretar a informação que tem à frente. E a informação que tem à frente é os estímulos que os jogadores lhe dão. Okay? Não só os jogadores que estão a atacar, mas também os defensores. Okay? Portanto, se nós, desde a base, desde infantil, passando por iniciado e juvenis, começarmos a dar, por exemplo, estes 6 conteúdos básicos, que dão trabalho, que são simples, mas que dão trabalho, de certeza que nós vamos conseguir formar guarda-redes de nível e de gabarito muito maiores e de melhor qualidade. Porquê? Porque nós não estamos a trabalhar os miúdos quando estão a chegar ali aos 15, 16, 17 anos. Nós estamos a trabalhar quando eles são infantis, ou sub-14 neste caso, sub-16, sub-18, e a sua consistência, quando chegar ao alto nível, vai ser muito maior. Eles não vão ter que passar por um processo em que têm que retroceder 2, 3 passos para trás, para a seguir começarem a apanhar estes conteúdos básicos que se calhar não foram feitos na formação, para a seguir, quando chegarem aos 28, 29, 30 anos ou mais, começarem a render. Não, o nosso trabalho atualmente, a nível tático, que temos que incidir é, ok, vamos começar a trabalhar na formação estes conteúdos, de maneira a quando ele chegar à idade sénior, ele já saber interpretar o jogo e eu aí consigo trabalhar outras componentes que também são importantes para o jogo, de maneira a ele ser eficiente e ainda subir mais o nível. Por exemplo, uma das coisas que eu muito comento com os meus colegas, entre os jogadores, é porque é que a Dinamarca atualmente tem cerca de 4 ou 5 guarda-redes, não é? Porque é que a Croácia atualmente já tem 3, 4 guarda-redes de bom nível? Porque eles têm processo de treino a nível da formação até o alto rendimento. Isto é, eles não é só o talento. O talento é uma capacidade inata que nasce com as pessoas, mas tem que ser nutrida. Portanto, nós enquanto treinadores, a nossa função é nutrir os nossos atletas de boa informação e bom conteúdo. Portanto, se nós conseguimos fazer isso, quando os nossos jogadores chegarem ao alto nível, podem ser também uns Landinhos desta vida, podem ser uns Vargas, podem ser o que a gente quiser e o que eles quiserem, consoante o trabalho que eles vão fazer. Portanto, o processo formativo começa por nós, e começa por nós treinadores no sentido de temos que nos nutrir de informação, de conhecimento, dentro também das capacidades que temos, e pedir ajuda a quem sabe e quem nos pode ajudar, de maneira a construirmos uma metodologia de trabalho, uma linha de trabalho, de maneira a que quando chegamos ao campo, alteramos o nosso processo de treino e otimizá-lo, de maneira a também darmos trabalho ao guarda-redes. Ok? Portanto, assim de uma forma muito breve, e ainda me resta aqui 8 minutos para perguntas para mim e para o Pedro, e mesmo para o Rima também se estão à vontade para fazer. Obrigado pela vossa atenção, espero ter dado alguma informação com esta pequena apresentação e que vos tenha ajudado a despertar ideias de como abordar o treino. Vamos agora também para o pavilhão, vou-vos mostrar em conjunto com o Pedro também 3 exercícios que vocês podem meter no início do treino, a seguir a articulação geral, de maneira a também otimizar o trabalho, não só para os guarda-redes, mas também para vocês, ok? Tenham atenção que depois o trabalho que nós vamos lá fazer, vocês têm que encontrar aquilo consoante a idade, porque nós temos que ter a noção que, por exemplo, um jogador infantil não tem a mesma força que um jogador juvenil. Mesmo no escalão de infantis, nós temos, que é o sub-14, nós temos que ter a noção que há atletas que já vêm dos minis e dos bambis, há outros que estão a começar, portanto é preciso aqui alguma sensibilidade e alguma paciência, que por vezes nós treinadores não temos, e queremos agarrar logo nos miúdos e queremos que eles executem como os atletas de alto rendimento. Não, é totalmente o contrário. Nós temos que ter mais paciência, eles vão cometer erros, nada vai ser perfeito numa primeira abordagem, mas depois ao longo do tempo, se eles forem cognitivamente bons e interpretarem bem a informação e nós conseguimos também explicar bem a informação, eles vão conseguir realmente executar isto e melhorar o seu rendimento. Está bem? Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado e vemo-nos no pavilhão. Podes sentar ali. Ainda não vamos para o pavilhão, agora vamos para o debate que ficou combinado, porque ainda faltam 6 minutos e 36, senão não te pago no fim do mês.
Vou ter agora o microfone. Quem quiser intervir, podem colocar as questões e vamos trocando aqui ideias. Ok. Boa tarde aos três. É uma maravilha poder ouvir-vos a falar sobre guarda-redes. Ainda não ouvimos o Rema, mas certamente ele também vai dar opinião. Aquilo que vocês falaram é pertinentíssimo para a formação e eu só ia pedir a vossa opinião relativamente à relação do guarda-redes com o trabalho do bloco nos sub-14, sub-16 ou sub-18. Onde é que isto pode começar a entrar e quais é que seriam assim os tópicos essenciais para nós podermos abordar? Um bocadinho a imagem do ângulo curto, ângulo longo, bolas fáceis, bolas difíceis. 2 ou 3 apontamentos que vocês também nos possam dar entre os sub-14, sub-16 e sub-18, onde é que nós poderíamos entrar com a relação da defesa do guarda-redes com o bloco? Obrigado. Bem, isso é o que nós vamos fazer agora no pavilhão. Tenho ali exercícios montados, exercícios que, por exemplo, que espero pôr a malta a pensar que dá para desconstruir para infantil. Imagina, por exemplo, o infantil não tem muita força, então se calhar podemos fazer de uma forma mais mecânica. Porquê? Nós temos de ter a noção que as crianças com esta idade estão numa idade em que o cérebro começa a criar os esquemas mecânicos. Okay? Os esquemas motores de como abordar a bola, okay? Então nós podemos aproveitar esta idade, começar a inserir este trabalho de uma forma mais suave, okay? Por exemplo, a seguir a articulação geral, e começamos a dar estes estímulos, por exemplo, com uma trajetória simples, com um remate de um lado e do outro, e a partir do momento em que eles começam a desenvolver-se e precisam de mais estímulos, nós começamos, por exemplo, a dizer assim, olha, agora não há estímulos nem para cima nem para baixo, o jogador decide, entendes? Entre outras coisas, há 1000 nuances a nível de exercícios que se pode fazer, mas, e ainda à tua pergunta, nós conseguimos exatamente dentro do que é a metodologia de treino da Federação e dos clubes e do treinador, criar situações em que predisponham os jogadores a rematar, ok? E com isso, por exemplo, meter um pivô, assim, por exemplo, fazer um bloco. Se a gente acha que o jogador não tem capacidade de saltar, pá, faz um bloco de uma forma passiva, ok? Também temos que saber que tipo de atletas é que temos à frente. E depois, consoante isto, não podemos logo querer o complexo, porque se a gente quer logo o complexo, os jogadores não vão conseguir executar e vão ter muitas dificuldades. Começamos de uma forma simples, do mais básico que há, às vezes um cruzamento colateral a aparecer ao meio, e a fazer o remate ou pela esquerda ou pela direita, que é o que vamos fazer hoje no pavilhão, e indicar ao guarda-redes, olha, se rematar por aqui é paralelo, é sempre para este lado, se rematar por aqui é sempre paralelo para este lado. Entendes? Depois também temos ali uma situação em que o central, por exemplo, depois do cruzamento vai aos 6 metros e faz de pivô, roda para um lado e para o outro, olha, se rodares para fora é o primeiro poste, se rodares para dentro tens que trabalhar a meia altura. E vamos dando estes estímulos simples de trabalho, não só aos jogadores de campo, que é também para aprenderem a fazer as coisas, mas também para os guarda-redes interpretarem a situação. Porque depois o que acontece no jogo é, por exemplo, tens um jogador que é pivô, recebe a bola, faz a rotação, o guarda-redes, o miúdo identifica logo, mas espera aí que eu no treino vi que o meu colega, quando saltou fez isto, normalmente é isto. Por exemplo, quando vem um lateral, se calhar, a abrir, aberto, e sai da sua posição e vai rematar à zona central, e tem lá um colega que de repente mete assim uns braços, o miúdo recorda-se, eu no treino, quando aconteceu isto, normalmente tenho que fazer isto. Okay? Não significa que ele vai fazer tudo perfeito, mas é um pontapé de saída, é uma pedra, para o guarda-redes já começar a pensar desde miúdo. Depois vai influenciar muitas coisas, porque a verdade é que nós, dentro de 5 componentes, nós conseguimos trabalhar 4, que é a questão tática, a questão técnica, psicológica e física. Só há uma que a gente não trabalha, que é a questão topométrica, não é? A gente não consegue agarrar nos miúdos e esticá-los em varas, não é? Portanto, isto também aqui, agora vou desconstruir um bocadinho a pergunta e fugir um bocadinho dela, os guarda-redes baixos podem chegar a alto nível? Podem, se nas outras 4 componentes forem incríveis, forem magníficos. Okay, a questão autopométrica fica um bocadinho de lado, mas claro que é mais fácil um guarda-redes que não seja tão bom nas 4 e seja grande chegar a alto nível, do que um guarda-redes baixo que não seja bom nas 4 chegar lá. Portanto, para voltar outra vez à tua pergunta, eu faria desta maneira e consoante os estímulos e a minha metodologia de trabalho e inserindo a pouco e pouco, que são 2 anos a trabalhar só estas 3 coisas, a seguir são mais 2 anos a trabalhar mais 2 coisas, entendes? E ao final de 6 anos é muito tempo se a gente trabalhar todos os dias. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Eu acho que o principal problema nos escalões de formação é os treinadores, a maior parte dos treinadores, não dar o tempo necessário para o desenvolvimento do guarda-redes. Ou seja, eu acho que os treinadores têm um bocado de medo ou não querem dedicar o tempo do seu treino à parte tática do treino. Acho que eu tive muita sorte em ter tido sempre treinadores de guarda-redes, no meu caso, mas a parte tática foi aquilo que me faltou mais e é a parte que eu agora tento que incidir mais na minha parte,
E acho fundamental que os treinadores dediquem pelo menos 20 minutos do seu treino. Se querem que o guarda-redes tenha boas performances e evolua, tem que dedicar pelo menos 20 minutos do seu treino, porque se o guarda-redes é 50% da equipa, temos que dedicar tempo a ele também e deixá-lo evoluir com calma, sem pressões, mas através da parte tática, através destes exercícios simples, no início, no sub-14, mas a partir do momento em que vão alcançando os escalões, vão melhorando e vão fazendo exercícios mais complexos e vão melhorando a sua capacidade de ler o remate. E acho que é o que falta a 99% dos guarda-redes em Portugal. E é por isso que não temos assim um grande leque de escolha de guarda-redes em Portugal para as seleções jovens e para a seleção A, comparado com os outros países. Obrigado, João, pela tua pergunta. Olha, quando é que a colaboração bloco-guarda-redes deve aparecer? Eu não vejo isto só da perspectiva de guarda-redes. Quando é que o jogador está preparado? Quando é que nós vamos abdicar da dissuasão, do contacto, da falta, para começar a trabalhar o bloco? Isto estamos a falar de uma colaboração. Não pode ser só um que esteja preparado, os dois. Isto é um aspecto. O segundo é, porque é que nós primeiro aprendemos as letras, depois as palavras e a seguir construímos frases? E o que é que eu quero dizer com isto? Quando é que este problema acontece realmente no jogo? Não é? Os infantis já são capazes de rematar de fora ou procuram mais remates em penetração, de pivô, remates aos 6 metros. Então, porquê é que eu vou estar a dedicar tempo já a uma colaboração, a um conteúdo que ele ainda não está presente no jogo? Se calhar eu comecei a ensinar a palavra e vamos... Não. Os iniciados, sub-16, já são capazes. Já há jogadores com capacidade de remate, não digo dos 10 metros, mas aos 9, 8 metros. E o jogo tático também já é um bocadinho mais evoluído, o que implica atrasos, porque um jogador teve que ir ajudar e está ligeiramente atrasado. E o bloco começa agora, no meu planeamento, a ser importante. Então, neste momento, eu começo a trabalhar. Quando o treinador sentir que isto é um problema no jogo, ele vai ter que o resolver. E como é que o resolve? Treinando. Eu não conheço outra maneira. Treinando, aplicando e depois sim, como o André disse, começar do mais simples ao mais complexo. Esta é a minha opinião e desta forma que eu tento sempre ir ao encontro da necessidade do meu guarda-redes. Boa tarde aos dois, aos três. Aqui a minha questão é a seguinte. Uma das dificuldades que nós sentimos, mesmo com o atleta dito de campo, e espero bem que agora na sessão prática, que exercícios é que nós poderemos fazer, porque o guarda-redes tem sempre muita dificuldade em orientar-se relativamente ao braço do adversário. Por isso, o que é que nós poderemos fazer para os trabalhar dessa melhor forma, porque a orientação geralmente é sempre o corpo e nunca o braço do adversário. A outra questão que eu queria colocar tem a ver que quando é que nós poderíamos, ou podemos, ou devemos passar a informação. Já nos séniores nós consideramos há uma tendência de remate por parte dos diferentes atletas nas diferentes posições. Quando é que nós podemos passar esta informação ao nosso guarda-redes para ele fazer este tipo de leitura? Se já o podemos fazer nos sub-14, nos sub-16, nos sub-18, de ele ver, observar e começar a ter uma leitura do jogo do seu adversário. Obrigado mais uma vez pela pergunta. A primeira parte, qualquer exercício, qualquer momento do treino pode ser um momento para nós corrigirmos o nosso guarda-redes na relação do enquadramento com a bola e não com o corpo. Qual é que é a grande dificuldade? É que nós não temos muitas vezes no treino a perspectiva do guarda-redes. Ou seja, eu sou o treinador e estou nos 9 metros à esquerda ou à direita e o remate vem de um lado contrário. E eu não tenho também essa perspectiva. A mim ajudou-me bastante, por exemplo, e nem todos os pavilhões podem, nem todos nós conseguimos, eu tive essa felicidade, que foi conseguir em alguns jogos, infelizmente naqueles jogos não tínhamos muito público, pôr uma GoPro atrás da baliza e filmámos. E depois fizemos a análise do vídeo depois com essa GoPro. E aí nós começamos, e eu comecei a detectar algumas falhas nesse enquadramento. E depois eu transferi isso para o treino.
Quando punha isto pode ser um auxílio do treinador. E depois mostrar. Filmo muitas vezes os guarda-redes, tenho algumas filmagens para lhes mostrar efetivamente qual é o erro e para onde é que eu quero que a gente siga caminho. Portanto, isto pode ser uma solução. Exercícios. Qualquer remate à baliza vai exigir que o guarda-redes esteja enquadrado. O que é que eu posso fazer? Por exemplo, colocar um colchão ou uma figura alta e dizer ele vai rematar à esquerda ou à direita daquela, só à esquerda daquela figura. E tu vais ter que estar enquadrado saindo de trás da figura. Porquê? Porque o braço é que vai estar ao lado da figura, por exemplo. E estas referências, isto depois vem com... Eu também acho que é um trabalho de muita repetição. Depois, em relação ao trabalho de vídeo, eu tenho aqui uma... Para mim, o trabalho de vídeo é quase como uma muleta. Ou seja, no alto rendimento ele é fundamental. Eu estudar os meus adversários, saber para onde eles rematam. Mas há uma coisa que para mim é anterior a isso, que são as regras. E quando nós trabalhamos o nosso sistema defensivo, eu também tenho que ter regras para os meus guarda-redes. Se o meu sistema defensivo vai permitir remates, por exemplo, entre primeiro e segundo, para mim é mais importante dizer assim, olha, se ele fintar 1 contra 1, ele vai perder alguma velocidade, vai perder alguma energia no salto, tu cobres mais o curto e obrigas ele a rematar no largo. Eu não estou a dizer que trabalhe assim, é uma ideia. Se ele vier porque ganharam superioridade e ele agora vai correr e vai saltar entre primeiro e segundo, tu já vais ter que, se calhar, ir mais forte no largo, porque é sempre mais fácil. E a forma de ultrapassar o guarda-redes para o segundo poste, há maior espaço, então tu vais fechar o espaço maior para promover o remate num espaço mais curto, que é o primeiro poste. Por exemplo, isto é a regra. Mas agora eu sei que este lateral, sempre que penetra, remata cruzado. Ok, isso eu vi no vídeo, então nós vamos seguir dessa maneira. Eu diria que a partir do sub-18. Até lá eles têm que saber estas coisinhas. Porque se eu começo a dizer... Eu estou a trabalhar com guarda-redes a situação do bloco, porque agora, sub-16, os gajos começam a atirar de fora. Remate paralelo. E depois mostro-lhe o vídeo e ele só remata para um lado da baliza e ele vai se esquecer do remate paralelo. Não nos esqueçamos, quanto mais alto subimos no nosso nível, menos tendências há. Ok? Ou seja, há tendências só que este jogador já não remata só para ali. Ele aqui remata para aqui, mas ali já remata para ali. Portanto, a qualidade do jogador também é isso. Portanto, o vídeo um bocadinho mais tarde e quando as regras da colaboração, a parte tática também estiver mais ou menos consolidada. Ela não tem que estar, mas quando ele souber interpretar alguns estímulos. Vou-te pedir, por favor, para repetir outra vez as 2 perguntas. Olha, André, se calhar a gente interrompe. Está bem. Podes só fazer as 2 perguntas novamente, por favor? Vamos falar do enquadramento primeiro. Nós para ensinarmos o enquadramento ao guarda-redes, primeiro temos que o ensinar a abordar cada posição. Eu costumo dizer que para cada posição existe uma posição base. Normalmente fala-se muito que o guarda-redes tem que ter uma boa posição base. Mas qual é que é a posição base de ponta? Não é mesmo para um lateral. Portanto, nós para cada posição temos uma posição base e temos que ensinar isso ao guarda-redes. Depois de ensinarmos a posição base, em que o guarda-redes realmente se sente confortável e é eficiente, e isto carece da nossa análise e também da autocrítica do guarda-redes, também entender com a nossa ajuda se defende bolas ou não, temos que ensiná-lo a abordar vários tipos de situação e isto vai também um bocadinho de encontro ao tipo de impulsos. Eu, se tiver um adversário que realmente tem 2, 3 jogadores que impulsam muito bem, em que ficam em diferentes zonas, se eu impulso bem para a direita, eu vou ter que me posicionar de uma determinada maneira e se calhar o meu trabalho de pés vai ter que ser diferente, para um que esteja numa zona neutra e que só impulso para cima. Portanto, este tipo de fatores, e aqui também puxando aqui um bocadinho a sardinha aos treinadores de guarda-redes, é importante termos pessoas que realmente dediquem-se a ver este tipo de detalhes, porque não é fácil um treinador que está todos os dias, que vai para o seu trabalho de manhã, que depois à tarde ainda está a preparar o treino e depois chega ao pavilhão e está sozinho, ou se calhar só tem um adjunto, agarrar nesta informação toda e ainda estar a trabalhar com o guarda-redes durante o treino, como é que tem que abordar. Portanto, o que eu recomendaria é ensinar vários tipos de posições base para consoante as suas posições, realmente falar com o guarda-redes
e ensiná-lo a abordar um jogador destro em relação a um canhoto, e isso aqui até podemos fazer nos exercícios e explicar como é que ele tem que abordar. E, consoante isso, dar-lhe os conteúdos básicos que nós falámos aqui hoje em determinados escalões, de forma a evoluí-lo taticamente. Em relação ao trabalho de vídeo, eu vídeo sou um bocado pragmático. Porquê? Se nós fomos, quantas vezes, e o Rima está aqui, não me deixa mentir, nós analisamos um vídeo e vimos um lateral esquerdo que mete 5 bolas à direita e depois chega ao jogo e mete 10 à esquerda. E aquele remate nunca aconteceu. Quantas? Milhares. O que é que acontece? O que nós temos de ter atenção quando analisamos o vídeo, quando estamos a recolher informação e processamos a informação, primeiro temos que ver o que tipo de defesa é que temos à frente. Se é uma defesa que é muito semelhante à nossa ou não. E depois, como é que esses jogadores defendem? Por exemplo, de certeza que o Salih no Inter a defender vai ser totalmente diferente se for o Cavalcante ou o Gilberto. Ok? São defesas totalmente diferentes, apesar de serem grandes. Então o que é que nós temos que fazer? Se nós tivermos a oportunidade de ter um jogo nosso contra essa equipa, que é o comportamento direto, é a abordagem direta que nós temos, esse é o melhor vídeo que a gente pode fazer com o guarda-redes. Não descurando, e isto outros treinadores vão falar, que no modelo de jogo e na filosofia a nível defensivo que o treinador principal tem, nós temos que agarrar no guarda-redes, em conjunto com o treinador principal, e moldar a tática de maneira a aumentarmos a eficiência do guarda-redes no jogo. Portanto, vídeo é informação, não é certeza. Nada é 100%. Nada é 100% verdade. Okay? O vídeo serve, por exemplo, quando o guarda-redes não tem ajuda, na minha humilde opinião, de quando o guarda-redes não consegue recorrer a mais nada, recorrer àquela última ferramenta. Mas se o guarda-redes, ao longo do seu processo formativo, até chegar ao alto rendimento, for munido de ferramentas a nível tático e a nível técnico para interpretar o jogo, porque a técnica é o que interpreta a tática, raramente ele vai precisar de um vídeo a nível do alto rendimento, por exemplo, para remates de fora. Se calhar vai precisar de um vídeo, por exemplo, para remates de pivô, para remates de ponta, que são jogadores mais imprevisíveis. Ou de contra-ataques em 7 metros. Porquê? Porque ele já está tão aliado com o seu sistema defensivo e com os seus colegas, já os conhece a todos, que praticamente sabe que quando, por exemplo, o Salih não Torriza mete braços numa determinada situação, não vão lá chegar, ou vão, então tem que tomar um determinado comportamento consoante a trajetória e o pré-estímulos que ele se calhar viu que vai ajudá-lo a defender a bola. Portanto, a nível do trabalho de vídeo, eu acho que o trabalho de vídeo é importante sim, para a análise do adversário, mas acho que é muito mais importante para a nível da correção dos erros em relação aos últimos jogos. Obrigado aos três. Vamos dar então sequência à troca. O workshop vai dar continuidade no pavilhão e aqui no auditório vamos dar início daqui a pouco ao workshop de rendimento. Tá? Obrigado.